Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? E gostaria também de desejar, os parabéns. Feliz aniversário à Igreja Evangélica Congregacional de Ipiranga, pelos 74 anos. Uma salva de palmas. Amém. Como o pastor disse, nós somos filhos. Estamos lá em Cotia e nascemos daqui. E eu queria agradecer muito a Deus a oportunidade de estar aqui nessa manhã com vocês, agradecer a Deus esta rica oportunidade e agradecer ao pastor Gival, um homem corajoso, um homem muito corajoso por ter me convidado para estar aqui com vocês. Que Deus o abençoe, pastor. Somos desses homens corajosos hoje em dia, né? Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, mas antes de entrar no texto, eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre alguns assuntos. Sabemos que este ano de 2019 não tem sido nada fácil para os brasileiros e para várias partes do mundo, como já foi falado aqui, como já foi ministrado. Diversas tragédias ambientais têm acontecido, acidentes de várias naturezas e o aumento da violência tem tomado conta das manchetes. E eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas reportagens de alguns acontecimentos que aconteceram somente neste ano de 2019. Preste bem atenção. Até o dia 25 de março foram confirmadas 214 mortes e 91 pessoas desaparecidas no rompimento da barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro. Temporais no Rio de Janeiro deixaram 7 pessoas mortas em fevereiro. Fortes chuvas em março provocaram alagamentos e desabamentos e deixaram 12 mortos na Grande São Paulo. Ciclone devastou o sul da África e matou mais de 460 pessoas e deixou mais de 1 milhão de pessoas afetadas no início de março. Alguns acidentes de várias naturezas. Atletas da base do Flamengo, entre 14 e 17 anos, morreram em um incêndio no CT Ninho do Urubu, em 8 de março. Queda de avião na Etiópia deixou 157 mortos em 10 de março. Em 15 de abril, um incêndio atingiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris, que é considerado o marco da arquitetura e do cristianismo. Até 22 de abril, foram confirmadas 23 mortes no desabamento de 2 prédios em Muzema, no Rio de Janeiro. E o aumento da violência. Brasil tem onda de feminicídios no início do ano, com mais de 100 casos em um único mês. De 2 de janeiro a 6 de janeiro, 110 pessoas foram presas por ações criminosas no Ceará, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O massacre de Suzano deixou 10 mortos, incluindo os 2 assassinos, em 13 de março. Até 25 de abril, foram confirmadas 253 mortes e cerca de 500 pessoas feridas nos atentados em 3 igrejas e 4 hotéis no Sri Lanka. Queridos, além disso, nós temos visto também o mundo caminhando a passos largos para uma degradação total. O que era desprezível tem se tornado aceitável. É aquilo que nós chamamos de a cultura do inverso. Uma inversão de valores na sociedade. Como exemplo, vemos uma sociedade corrompida, onde as mentiras prevalecem e a verdade não é bem recebida. As pessoas têm abandonado a Deus, que é a fonte de vida, e abandonado o temor ao Senhor, que é a fonte da sabedoria. Aplaudem o que deveria ser combatido e combatem o que deveria ser promovido. Desprezam a honra e enaltecem a desonra. Os homens, além de marcharem no caminho largo da perdição, também zombam daqueles que seguem o caminho estreito da salvação. Os apoiadores do homossexualismo são bem vistos na sociedade, enquanto quem não apoia é preconceituoso, homofóbico e intolerante. Aqueles que apoiam o aborto são os bravos militantes dos direitos da mulher, enquanto os que se opõem são extremistas ou fanáticos religiosos. Queridos, o mundo anda
nas trevas. O mundo tem amado as trevas, tem feito das trevas luz e da luz trevas. Nós sabemos que o problema da humanidade se chama pecado. E com isso, muitas pessoas têm se afastado cada vez mais de Deus. E o pecado é um problema no coração do homem, que ele afeta a mente, a vontade e as emoções. E eu pergunto, como que nós podemos manter a lucidez e uma postura equilibrada, como cristão, como cidadão, em um mundo louco como esse? Por que essa pergunta, queridos? Porque o que nós temos visto são muitos cristãos perdidos por aí, confusos com tantas falsas doutrinas, crentes que têm perdido a fé, perdido a esperança, negligenciando práticas espirituais, que não oram mais, que não jejuam mais, que têm negligenciado a santidade, têm negligenciado a escola bíblica dominical, têm negligenciado o discipulado, e que têm cedido aos padrões deste mundo. Crentes que estão desesperados, escandalizados, oprimidos, e que não têm sabido se comportar diante das aflições e das tribulações da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. Muitos não estão sabendo se comportar nem como cristão e nem como igreja. Julgam quando deviam amar, apoiam quando deviam exortar e cedem quando deviam permanecer. Mas eu gostaria nesta manhã de lembrar a todos nós que existe uma mensagem de esperança e salvação para o mundo, e que nós somos portadores desta mensagem, mas que primeiro, esta mensagem precisa ser uma verdade e uma realidade na nossa própria vida. Amém? Te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos 14 e verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e versos 15. Peço, por favor, se a igreja pudesse ficar em pé, somente para a leitura da palavra do Senhor em reverência a ela. É um texto que diz assim, a minha versão é a versão NVI, pode estar um pouquinho diferente da sua, mas diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Podem tomar o seu assento? Querido, a mensagem das boas novas, que é o Evangelho de Deus, é a mensagem de esperança e salvação a todas as pessoas. Esta mensagem que Jesus está pregando é a mensagem de esperança e salvação a todas as pessoas. O texto nos diz que depois que João Batista foi preso pelo rei Herodes, pelo fato de João denunciar o pecado do rei Herodes por este ter se casado com a esposa do seu irmão, logo após que João Batista é preso, Jesus retorna para a região da Galileia. Região esta situada no norte de Israel, onde ele havia sido criado. E quando João é preso, termina o seu ministério, Jesus retorna para esta região da Galileia e inicia proclamando as boas novas de Deus. E quais são essas boas novas que Jesus começa a proclamar? A primeira boa nova que ele diz: o tempo é chegado. O tempo é chegado, ou o tempo é cumprido, está cumprido. Essa é a primeira boa nova que Jesus proclama ali na região da Galileia. Queridos, sabemos que no grego, a língua qual o Novo Testamento foi escrito, há dois sentidos para a palavra tempo. Uma é oriunda da palavra cronos, que é o tempo cronológico, o tempo que nós podemos medir no relógio,
Que horas começou o culto? 9 horas da manhã. Este é o tempo que começou o culto. Porém, existe uma outra palavra, derivada da palavra kairos, que tem o sentido também de tempo, porém, no sentido de ocasião oportuna. O tempo oportuno. Eu não sei se você já ouviu alguém falando assim, puxa, você chegou na hora certa. Não 2 horas da tarde, 8 horas da noite, mas no momento certo você chegou. Jesus está dizendo que aquele momento que Ele está pregando, que Ele está anunciando essas boas novas, é exatamente o tempo que Deus determinou para que isso acontecesse. Era o tempo do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tudo que foi profetizado pelos profetas, agora está sendo cumprido exatamente naquele momento que Jesus inicia a proclamação das boas novas. Chegou o tempo de Deus cumprir as suas promessas. E isso é uma grande notícia. Tudo que foi profetizado, agora irá ser cumprido. É como se Jesus dissesse, a minha presença, a minha pregação, marca o início do cumprimento das promessas antigas. Essa é a primeira boa nova. A segunda boa nova, ele diz assim, o reino de Deus está próximo. Está próximo em que sentido? Não é estar próximo num sentido de proximidade temporal, como se estar próximo, estar perto de chegar, perto de acontecer. Não, próximo é no sentido de proximidade espacial mesmo. Eu estou próximo desta caixa, eu estou perto desta caixa. Ou seja, a minha presença, eu estar aqui diante de vocês, entre vocês, é o motivo do reino de Deus estar perto, estar próximo. É como se ele dissesse, o reino de Deus está próximo porque eu estou aqui. Porque eu estou no meio de vocês. Porque eu estou entre vocês. E quando ele diz o reino de Deus, ele se refere exatamente ao reinado soberano de Deus sobre os nossos corações, sobre o coração do homem. Deus quer reinar de forma soberana e absoluta no coração do homem. Esse é o reino de Deus. Queridos, conforme Romanos 3:23, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E como pecadores, nós temos rejeitado a soberania de Deus em nossos corações, não com palavras. Ninguém aqui chega e fala, olha, eu rejeito a soberania de Deus no meu coração. Não com palavras, mas com comportamento, em atitudes. Nós usamos o nosso tempo, nós usamos o nosso corpo, nós usamos o nosso dinheiro, nós usamos as nossas palavras como bem entendemos, sem considerar o que a palavra de Deus nos instrui, nos orienta, nos aconselha. E nós fazemos aquilo que nós achamos o que é o correto. Muitas vezes, não levamos em conta o que a palavra ensina, o que Deus quer de nós. Então eu pergunto, em que sentido o reino de Deus estar próximo é uma grande notícia para pecadores como nós? Daniel, você está me julgando? Não. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Então, em que sentido o reino de Deus estar próximo é uma boa notícia para você hoje? Exatamente porque a mensagem do Evangelho é Deus buscando reconciliação com o homem. Nós, devido aos nossos pecados, viramos as costas para Deus. E através da mensagem do Evangelho em Jesus, Ele bate assim no nosso ombro, fala, ei, volta-te para mim. Se arrependa dos seus pecados e volte para mim. E essa é uma grande notícia, queridos. Esta é uma grande notícia para nós. Sabe por quê? Porque de outra forma, nós ainda estaríamos condenados ao inferno e à morte eterna. E Deus, então, através da mensagem do Evangelho em Jesus, Ele quer nos trazer de volta a sua presença. Nos reconciliarmos com Ele. Então o tempo é chegado. Ou seja, chegou o tempo das promessas se cumprirem.
E o reino de Deus está próximo, ou seja, ele está entre nós. E ele então conclui dizendo: arrependam-se e creiam nas boas novas. Queridos, arrependimento. Arrependimento nós sabemos que significa mudança de mente. Por que mudança de mente? Porque sem mudança de mente, não há mudança no comportamento. Se você tem uma mente segundo os padrões deste mundo, o seu comportamento será segundo os padrões deste mundo. Se você tem uma mente, a mente de Deus, o seu comportamento será segundo os padrões de Deus. Nós temos muitos jovens aqui, muitos adolescentes. A mente que você tem, o que permeia a sua mente, o qual até o ambiente o qual você vive, que muitas vezes pode influenciar a sua mente, o que você pensa, vai determinar o seu comportamento. Como você age, como você reage, como você convive na escola, no trabalho, na faculdade, com os amigos. Porém, arrependimento não é puramente uma mudança de mente, mas uma mudança completa de coração. Uma mudança completa de interesses, de vontades e de desejo. O arrependimento está no âmago da fé salvadora. O arrependimento, ele inclui o reconhecimento total da minha pecaminosidade. Inclui eu voltar as costas para o pecado, não mais para Deus, mas para o pecado e para o ego. E então me voltar para Deus. Queridos, a Bíblia ensina que o fruto da obra de Deus na vida de uma pessoa, este fruto é o fruto inevitável de um comportamento transformado. Um comportamento transformado. Aquilo que nós chamamos de conversão. Conversão em todo o sentido da palavra. E depois que Jesus fala arrependei-vos, então ele termina dizendo: creiam nas boas novas. Creio no que eu acabei de falar. Creio no que eu acabei de proclamar a vocês. Creia que eu estou aqui. Creia nesta mensagem de salvação. Creia que o reino de Deus está próximo. Creia que o tempo está cumprido. Queridos, porém, essa fé que Jesus está proclamando ali, não é simplesmente, meramente, você compreender fatos ou concordar com eles. A fé, ela é inseparável do arrependimento, ela é inseparável de você se render a Deus, e ela é inseparável de um desejo sobrenatural de obedecer os preceitos de Deus. A fé nunca é passiva, ela é sempre obediente. O verdadeiro crente é aquele que possui uma fé que tanto rejeita uma vida de pecado, quanto se rende à misericórdia do Senhor. Queridos, essa mensagem do Evangelho não é uma mensagem dentre tantas outras mensagens no mundo. Ela é a única mensagem de Deus para a humanidade. Ah, é mais uma? Não, ela é a única. E quando Jesus ele foi crucificado na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus, nós pudemos ter uma visão completa desta mensagem do Evangelho. E qual é esta mensagem? Que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Por isso sofreu e foi crucificado por causa dos nossos pecados. E recebeu sobre si no Calvário a ira de Deus. E pelo seu sangue nos proporcionou reconciliação para com Deus. E ao terceiro dia depois da sua morte, ele ressuscitou dentre os mortos. E agora oferece perdão e vida eterna para todo aquele que se arrepende e nele crê. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem essencial à nossa salvação. Paulo, ele diz que é por meio deste Evangelho que nós somos salvos.
Amém? Querido, nós dissemos que o problema da humanidade se chama pecado. E a solução para o pecado se chama Jesus Cristo. A solução para o pecado na humanidade se chama Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Deus demonstra o seu amor por nós. Todos nós somos alvos do amor de Deus, ao ponto de Ele entregar o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. E Jesus pagou um alto preço. E exatamente conforme dito por João Batista, Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus, ele proclamou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus tem poder para poder nos libertar de todos os nossos pecados e nos tornar pessoas livres. Ele tem poder para quebrar toda maldição, todo jugo, todo pecado nas nossas vidas. Não importa qual seja o pecado, Ele tem poder. Queridos, apesar de tantas atrocidades que temos visto no mundo, apesar de tanta violência, apesar de tanta depravação, tanta imoralidade, apesar de tantas fake news, apesar de tantas heresias, Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Ele ainda é o pão da vida. Ele ainda é a ressurreição e a vida. Ele ainda é o bom pastor. Ele ainda é a videira verdadeira. Ele ainda é a porta das ovelhas. E Ele ainda é a luz do mundo. E Ele mesmo disse que quem andasse na luz não estaria nas trevas, mas teria a luz da vida. Como luz do mundo, Jesus veio lançar luz sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, sobre os nossos caminhos e nos fazer enxergar que temos andado no caminho errado, temos pensado de forma errada, temos falado de forma errada. Por isso Ele veio trazer direção e sentido às nossas vidas. Como luz do mundo, Ele veio nos trazer sentido e direção às nossas vidas. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus veio ao mundo não para condená-lo, mas para amá-lo, para que o mundo fosse salvo por Ele. Aí eu pergunto para nós como igreja agora: Daniel, será que essa mensagem que você está trazendo, não seria mais estratégico você pregar para alguém que não conhece as boas novas? Será que não seria mais viável você pregar para quem ainda não creu no Evangelho? Para quem ainda não conhecem essa mensagem de salvação? Sim, poderia. Com certeza, claro. Porém, queridos, eu gostaria de destacar que, infelizmente, a igreja do Senhor, hoje em dia, também tem se perdido em seus princípios. E tem se perdido em sua missão e em sua pregação. E eu gostaria de refletir com vocês apenas 4 pontos sobre isso. Primeiro, como eu acabei de dizer, a igreja tem se perdido em sua missão e em sua pregação. Tem se focado, o evangelho tem se trocado o evangelho da salvação pelo evangelho da prosperidade. Busca-se em primeiro lugar o reino da terra e depois o reino de Deus. O justo tem vivido pelas circunstâncias e não pela fé. As pessoas perguntam: você gostou do culto? Ao invés de se perguntarem: será que Deus se alegrou com o nosso culto? A igreja tem determinado o que a Bíblia deve ensinar, ao invés de a Bíblia determinar o que a igreja deve ensinar. O evangelho tem sido usado para atrair pessoas, ao invés de ser usado como agentes de transformação. A proposta do evangelho tem sido realizar os nossos sonhos, ao invés de negarmos a nós mesmos. Os púlpitos têm sido usados para animar auditórios,
ao invés de ser usado para confrontar o pecado. Pessoas pensam que liderar ministério, ou fazer parte de ou ir à igreja, é sinônimo de relacionamento íntimo com Deus. Na igreja moderna, o pecado tem sido relativizado e não pregado como principal problema. Afinal, falar sobre pecado hoje em dia está fora de moda. Na igreja moderna, cria-se a balada gospel, o fuxico gospel, o funk gospel, a cerveja gospel, o bloco de samba gospel, o sex shop gospel. Muitos cristãos têm usado o adjetivo gospel para santificar atitudes e comportamentos que outrora estavam relacionados a pessoas que não conhecem o Evangelho. Procurem lá, Fuxico Gospel, tem um site. Procurem lá na internet, Sex Shop Gospel. Vamos dar o nome Gospel, e aí não há tanto peso. Queridos, a igreja ela não tem que se preocupar em ser uma igreja moderna. Porque o modernismo, ele é uma linha muito tênue com o mundanismo. Mas a igreja tem que se preocupar em ser uma igreja atual, relevante e contextualizada ao seu tempo. Precisamos pregar o evangelho anunciado por Jesus. Ser uma igreja santa, reta, justa e profética, que não relativiza o pecado, mas uma igreja reformada e reformando. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja verdadeira. Segundo ponto, Jesus disse lá no texto que nós lemos, arrependam-se. Muitos cristãos não têm mais se arrependido dos seus pecados. Qual a última vez que você sentiu uma tristeza profunda segundo Deus por um pecado cometido? Porém, muitas pessoas pensam que se arrepender de pecados é simplesmente chorar. Arrependimento, ele pode até iniciar com um choro, porém tem que culminar em uma atitude diferente. E quantos cristãos continuam na mesma batida, na mesma vida, nos mesmos comportamentos, com as mesmas palavras, com os mesmos pensamentos, e não mudam de atitude? Arrependimento, como já foi dito, é uma mudança completa de coração, de interesse, de vontade. Certa vez, o Papa João Paulo II, ele escreveu assim: o homem contemporâneo, ele vive sob a ameaça de um eclipse da consciência, ou de uma anestesia da consciência. A causa se deve na perda do sentido de Deus. Perdido o sentido de Deus, a sensibilidade ante a ofensa a Ele se amortiza. É o que Paulo vai chamar de mente cauterizada. Queridos, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus diz em Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, eu vim chamar... Quem? Quem que ele veio chamar? Pecadores. Para o quê? Para que se arrependam. Queridos, enquanto uma pessoa não reconhecer os seus pecados, enquanto ela não reconhecer que é pecadora, enquanto ela não sentir o peso do pecado na sua vida e desejar uma transformação de vida, ela não pode ser perdoada. Enquanto nós acharmos que nós somos bons, que nós somos pessoas justas, enquanto nos acharmos suficientes, não podemos abraçar o Evangelho, porque o Evangelho é para pecadores, para que eles se arrependam, e então você seja perdoado. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, voltar atrás com as nossas atitudes, renunciar à nossa autonomia e se curvar diante de Deus, se render diante dEle, diante da sua palavra, diante do seu chamado, porque o Evangelho, segundo Jesus, é uma chamada ao arrependimento. Terceiro, Jesus diz, arrependei-vos e creiam nas boas novas. Queridos, em terceiro lugar, como qualquer ser humano, somos cristãos que estamos sujeitos às mesmas dores, as mesmas turbulências e tribulações da vida. Ou será que você nunca ouviu falar de um cristão doente, que morreu em um acidente, que perdeu um ente querido, que era um homem de Deus e morreu?
Será que você nunca ouviu falar nisso? Porém, o que acontece é que muitos cristãos, mediante a tantas adversidades, têm perdido a fé, não têm crido mais. Queridos, tragédias, acidentes, tristezas, decepções, frustrações, crises, doenças, e muitas pessoas dentro das igrejas com vontade de desistir. Por isso que precisamos pregar esta mensagem do Evangelho, trazer à memória aquilo que dá esperança. Somos como qualquer ser humano, sujeito às mesmas dores e perdas, porém sabe o que nos diferencia das pessoas que estão lá fora? O que está dentro de nós. E esta é a fé que vence o mundo. Queridos, não é hora de desistir, não é hora de pensar em largar, não é hora de negligenciar a oração, não é hora de negligenciar o estar na casa de Deus, não é hora de você abandonar a fé, não é hora de você flertar com o mundo, não é hora de você ceder, é hora de você permanecer, é hora de você continuar, é hora de você colocar a sua fé em prática, porque o justo viverá pela fé. O justo não vive por aquilo que ele vê, ele não vive pelas circunstâncias, ele vive pela fé. É pela fé que nós vivemos. E por último, quarto ponto, por que trazer uma mensagem como essa para a igreja? Para despertar a igreja para a grande necessidade do mundo. E a grande necessidade do mundo hoje em dia é o Evangelho. São as boas novas de salvação. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem como prioridade em sua vida levar Jesus Cristo às pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem como prioridade, em primeiro lugar, levar Jesus Cristo às pessoas. Porém, muitos estão distraídos com as coisas deste mundo. Muitos cristãos estão perdidos por aí com as coisas e os prazeres deste mundo. Estamos como nos dias de Noé, casando-se, dando-se em casamento, comprando e vendendo e priorizando as coisas deste mundo. Será que não podemos nos preocupar com as coisas deste mundo? Claro, precisamos trabalhar, precisamos pagar as contas, queremos crescer, evoluir, queremos. Queridos, mas o que o texto diz é que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não podemos negligenciar as práticas e o nosso chamado em prol das coisas do mundo. Afinal, Colossenses 3:1 diz: portanto, se você já ressuscitou com Cristo, buscar as coisas que são da terra. Não, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E sabe o que é mais triste? Sabe o que mais nos remexe? É que estamos tão distraídos com as coisas do mundo, que damos a justificativa que não temos tempo mais para evangelizar ou para pregar o evangelho. Não tenho tempo mais para fazer visitas àqueles que precisam. Não tenho tempo mais de ir a um discipulado. Não tenho tempo de discipular ninguém. Não tenho tempo de falar de Jesus. Porque está tão envolvido no emaranhado de situações deste mundo, que diz que não tem tempo. Queridos, nós não fomos chamados para salvar ninguém. Isso é obra de Jesus. Nós não fomos chamados para convencer as pessoas dos seus pecados. Isso é obra do Espírito Santo. Nós fomos chamados para pregar a mensagem do Evangelho de salvação a todas as pessoas, em todos os lugares. Amém? Amém, queridos? Eu acredito que o sentido da nossa vida é dar sentido a outras vidas. E o sentido disso tudo se chama Jesus Cristo. Ou será que você não conhece ninguém aí fora que precisa da mensagem de salvação? Será que você não conhece ninguém que precisa do Evangelho? Será que você não conhece ninguém que está oprimido, desesperado?
que não tem sentido na vida, que não tem razão de viver? Será que você não conhece ninguém que precisa de alívio para a sua alma? Será que você não conhece ninguém que precisa de uma palavra de esperança, de salvação? Será que você não está ouvindo dizer que pessoas estão tirando a sua própria vida? Será que vocês não estão lendo reportagens de que jovens estão se matando, se suicidando? Será mesmo? Queridos, as pessoas do mundo, e quando eu digo pessoas do mundo, pessoas que não conhecem o Evangelho, que não creram nessa mensagem do Evangelho, escute bem isso, elas estão desesperadas por ouvir o Evangelho de Deus. Elas estão desesperadas por ouvir o Evangelho de Deus. Porém, elas estão desesperadas por ouvir aquilo que é verdade. O único caminho, a única verdade, elas estão desesperadas. Se o Brasil tem 85% de cristãos, entre evangélicos, católicos, se somos 85% da nação, como que ainda vemos a sociedade desse jeito? Estamos influenciando ou sermos influenciados? Estamos cumprindo o chamado ou negligenciando o chamado? Porque se nós somos uma nação com 85% de cristãos, como deveria ser esta nação? Esses índices deviam ser muito menores. O aumento da violência em 2019, nós estamos aumentando, está crescendo. Queridos, na vida cristã, nossa maior motivação deve ser o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não há maior mensagem do que Ele fez por nós na cruz. E se isso não se toca, se isso não te toca onde você está aí agora, é porque o seu coração está morto. Se isso não te toca, se isso não te impulsiona a amar, a obedecer, a falar de Jesus, é porque o seu coração está perdido. Ele saiu em algum momento da sua vida, ele saiu dos trilhos, ele saiu do caminho. Retorna-te, volta-te. E tem amor, desejo, paixão, obediência pela palavra do Senhor. O Evangelho é suficiente, a única mensagem que pode nos salvar, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que tudo que nós temos visto, de tragédias, de depravações, de escândalos, tudo que nós temos visto na mídia, no mundo e perto de nós, será que isso não está nos mostrando que estamos caminhando para o fim? Será que tudo isso não mostra homens orgulhosos, avarentos, egoístas, presunçosos, que são mais amantes das paixões deste mundo, que não cultivam o amor e nem o valor da família? Será que tudo isso que nós temos visto não são sinais de que estamos caminhando para o fim? Portanto, eu acredito que não é momento de ficar animando auditórios. Não é momento de nos distrairmos com as coisas deste mundo. Porque eu entendo que nós estamos vivendo os princípios das dores. E quando você sente dor, e quando você está sofrendo, você não sorri, você não se distrai com alguma outra coisa. Você se concentra naquela dor e espera que aquilo passe. E eu acredito que o mundo está sofrendo, está doendo. E o Evangelho é o refrigério para este mundo. A alegria que nós temos que ter, eu não estou pregando aqui que devemos viver que nem moribundos. Não, mas a alegria que nós devemos ter é a alegria do Espírito Santo, é a alegria da salvação, é a alegria com as coisas do reino de Deus. É isso que nos deve fazer alegres, motivados pelo que Jesus fez por nós naquela cruz. Queridos, Deus já determinou como a história termina. Ele já nos antecipou. Está aqui na palavra de Deus. Por que ficarmos escandalizados? Por que ficarmos desesperançados? Deus já nos revelou na palavra. Vamos estudar mais o que a Bíblia nos revela. Ele já revelou como será o fim. A soberania de Deus nos faz lembrar que o mundo nunca sairá do controle das suas mãos.
nem sempre a soberania de Deus tem sentido para nós. Mas o que nós devemos lembrar é que nunca as coisas do mundo sairão do controle das mãos de Deus. O que nós precisamos, e aqui eu concluo, o que nós precisamos é manter os olhos fitos na cruz de Cristo. E isso implica em perseverar em seu chamado. Manter a integridade e a obediência na sã doutrina da palavra de Deus, independente das circunstâncias e das mudanças da sociedade. Falar de Jesus e da mensagem do Evangelho a todos quantos puderem. Manter a certeza de como será o fim de tudo, conforme a revelação da palavra de Deus. Com isso, não há motivo para desespero diante das loucuras deste mundo, porque elas também fazem parte do cumprimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Deus te chamou, não foi para uma pequena obra, foi para uma grande obra. Porém, não se esqueça que muitas vezes nós estamos querendo viajar pelo mundo para pregar o Evangelho, que nós devemos mesmo, porém não podemos negligenciar que aquele que está do seu lado, talvez é o maior campo missionário que Deus te colocou, para que você pregue, para que você fale de Jesus, mas para que você vive. Vocês sabem que a sociedade ela vai mudando, e as estratégias de evangelismo também vão mudando. Hoje ainda você vê, mas muito pouco, você ainda vê pessoas gritando na rua, com a Bíblia na mão, e falando nas praças, você ainda vê, mas muito pouco como era antigamente. Certa vez, quando eu ainda morava lá na Inglaterra, na principal rua de Londres, em Oxford, todas as vezes que eu ia para Oxford, tinha um homem que tinha uma caixinha pequenininha de som. Ele pegava, e Oxford, se você vai do início até o fim, você encontra um mundo ali, são pessoas de diversas nacionalidades, e ele ficava bem em frente à loja da Nike, bem no meio da rua, com uma caixinha de som, um microfone, e ele pregava o Evangelho, ele falava de Jesus, para quem estava ouvindo. Passava ali, quase ninguém parava e ficava olhando e ouvindo. Porém, ele estava quase sempre ali, toda vez que eu passava, ele estava ali. E ele lá, eu não entendia muito bem o inglês, né? Mas ele estava lá com a Bíblia, ele falava. E esses dias, eu estava ali, numa loja ali de parafusos em Cotia, pegando uma peça para a empresa, e desceu um rapaz também com a Bíblia assim na mão, Jesus quer te salvar e tal, e pregando o Evangelho. Queridos, tem pessoas não, existem cristãos que se constrangem por ver uma situação como essa. Ficam constrangidos. Ele está lá, sendo ousado, ele não sabe. Mas ele tem que usar uma estratégia melhor. Claro, eu tenho, você tem. Mas ele está ali anunciando. Como eu disse, nós não vamos salvar ninguém. Nós precisamos pregar o Evangelho. E Deus vai fazer a obra. Porém, hoje em dia, nós sabemos que uma das melhores formas de nós pregarmos o Evangelho é nos relacionarmos com pessoas. Porque, infelizmente, a igreja tem dado muito mau testemunho aí fora. Principalmente essas igrejas midiáticas. E as pessoas estão olhando para a igreja, não como antigamente, onde você vê as pessoas de terno, com uma Bíblia debaixo do braço e era respeitada. Hoje é capaz de, se você fazer um formulário, colocar lá, você é cristão? Sim ou não? Aí você coloca lá, fica, caramba, se eu colocar, eu acho que não vai ser boa coisa hoje em dia, né? Por isso que precisamos não simplesmente pregar, falar, mas mostrar com atitudes aquilo que nós estamos pregando. Chegar a falar para Fernanda, pô Fernanda, Jesus te ama, Jesus te salva, olha, nós devemos ter algum comportamento, se arrepender dos pecados. E depois ela olha para mim, como alguém que está pregando e dando mau testemunho. É muito comum hoje, muito comum hoje. Jovens que vêm para a igreja, vou para a igreja. Eu conheci, não vou citar o nome da igreja porque não é legal, mas pessoas, trabalhei, a pessoa estava lá de batom, de calça e curtindo, unha pintada e tal. Falei, poxa, mas você não é da igreja? Na igreja não me permite, mas eu não estou na igreja agora. Tem sentido?
Não estou falando de doutrinas aqui, eu estou dando um exemplo de aquilo que a igreja dela ensina, ela faz, mas fora dali não. Fora dali eu faço o que eu quiser. E deveria ser, não o contrário, mas deveria ser uma genuinidade dentro da igreja, uma fidelidade, viver em verdade, dentro e fora. Portanto, queridos, que não sejamos simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Conforme Tiago 1:22, que possamos praticar, colocar em prática tudo que nós estamos ouvindo e aprendendo, para termos uma vida assim, de intimidade com Deus, não simplesmente porque fazemos parte de algum ministério na igreja. Eu faço parte, então, nunca se esqueçam daquela palavra, de que Jesus diz que muitos estarão diante dele dizendo que profetizaram, que fizeram isso, que fizeram aquilo, e Jesus, de forma muito triste, falou: olha, nunca vos conheci. Mas eu estava na igreja, nunca vos conheci. Mas o meu ministério é um ministério profético, nunca vos conheci. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. A mensagem do Evangelho nunca mudou. Nunca mudou. Aquilo que é pecado há muitos anos atrás, continua sendo pecado hoje. E o arrependimento, ele é diário, ele é constante. O arrependimento tem que ser uma prática na nossa vida, porque temos cometido pecado dia após dia. Pode estar doendo, pode estar difícil. O seu irmão pode ter te traído, sua família pode estar virando as costas para você, mas mantenha a sua integridade em Deus e na palavra. Mantenha a sua fé no Senhor. E nesta mensagem, como eu já disse, não é hora de regredir, não é hora de baixar a guarda, é hora de marchar mediante os desafios da sociedade contemporânea. É hora de você ser luz e sal da terra, porque é o cumprimento da palavra do Senhor nos nossos dias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ainda na Tua presença nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor decidiu se revelar a nós, porque de outra forma, jamais teríamos um relacionamento contigo, mas o Senhor, através de tanto amor, enviou o seu Filho amado Jesus, para se revelar a este mundo, sofrer em nosso lugar, morrer numa cruz em nosso lugar, para que tivéssemos vida, e vida em abundância, e hoje oferece perdão e vida eterna a todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor. Obrigado pelo teu grande amor, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado por esta igreja, como foi dito aqui, que quantos conheceram o Evangelho através desta igreja. Obrigado porque cada ano que esta igreja comemora o aniversário, é o cumprimento da palavra de Deus que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esta é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Dê força ao seu povo, dê visão ao seu povo, ajuda, Pai, aquele que está cansado, aquele que está oprimido, aquele que está depressivo. Senhor, venha com refrigério para a nossa alma, venha com o Espírito Santo de Deus sobre os nossos corações e nos renova, Senhor. Nos sustenta, Pai, que não venhamos perder o nosso foco como igreja, continuar pregando a verdade, o Evangelho segundo Jesus, que possamos ser a luz, o sal desta terra, em meio a este mundo mau, que possamos ser embaixadores, cidadãos do reino, e não desta terra. Toca no coração desses jovens, para que possam usar o vigor físico que eles têm agora, para levar o Evangelho, para pregar as boas novas, para poder, ó Deus, combater o bom combate, renunciar os prazeres deste mundo, renunciar às coisas deste mundo e estar vivendo aos pés da cruz. Pai, coloca uma mente segundo a mente de Deus, dê um coração segundo o teu coração. Pai, abençoe, Pai, a liderança desta igreja, dê visão, Pai, dê sabedoria, dê discernimento, dê estratégia.
Pai, cuide dos missionários aqui presentes, Senhor. Sustenta a fé, Pai, e nos dê uma visão para sermos uma igreja missionária, que envia missionários, que sustenta, que ora, que seja, Deus, cobertura espiritual, que intercede, que possamos olhar para a necessidade deste mundo e poder levar, ó Pai, o pão, poder levar vida, poder levar esperança, poder levar a verdade do Evangelho a este mundo que tanto precisa, Pai. E muito obrigado, porque o Senhor tem confiado a nós, o Senhor tem tido misericórdia de nós, e nos tem confiado esta grande responsabilidade. Nos aperfeiçoa, nos perdoa dos nossos pecados, e nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe, que Deus esteja conosco. Amém.